Olá, notáveis! Esse vídeo é um suporte externo com intuito de embasamento que traz mais insights externos sobre o meu conteúdo. E esse vídeo especificamente mostra um corte do podcast de Michel Alcoforado, um antropólogo que está lançando seu segundo livro chamado Coisa de Rico. Nesse corte, ele explica sobre as narrativas do rico tradicional e do novo rico. Menciona como cada um lança mão de seus códigos, para que você entenda a utilidade da atenção à sua aparência e presença para a comunicação eficaz e intencional que eu falo tanto nos meus conteúdos. Resta a você, depois disso, definir quais serão seus códigos e símbolos baseados num plano intencional de ascensão para que você não só acesse os lugares, mas fique nos grupos mais privilegiados. Vamos lá? Na propaganda, na vitrine, mas elas estão ali. E eu vejo já que quem tem muito dinheiro, às vezes, ele tem acesso a coisas, às vezes, ou consome coisas que elas não são tão, nem sempre performáticas, mas são muito caras. Então você tem a boutique exclusiva em Paris que faz um perfume de design, ou você tem aquele Patek Philippe, que não é o Patek Philippe de linha, é o Patek Philippe que você vai comprar 100 unidades ao longo do ano, mas ele precisa ter acesso. Então existe uma diferença até mesmo do que vai consumir ou do que ele entende pro consumo dentro disso, né? Então, a grande questão é que o fulano que enriquece do nada, assim, no sentido de rapidamente, ele precisa lidar com a ideia de que eu me metamorfoseio, eu viro outra coisa, mas eu viro outra coisa que é passível de ser lida por aqueles que eu quero mostrar que eu fiquei rico. Então, quando alguém enriquece do nada, né, no sentido de rapidamente, instantaneamente, eu vou comprar coisas que eu e todo mundo que gira no meu entorno consigam reconhecer como uma coisa de rico. E o que são essas coisas de rico facilmente reconhecíveis? É uma Ferrari, é uma Porsche, é uma bolsa da Louis Vuitton, LV, é um anel, é um apartamento com varanda gourmet, com aquela coisa que fecha, e com garagem, com aquela churrasqueira na varanda, aquela coisa toda. É tudo que seja facilmente lido. É um Rolex. É tudo que seja facilmente lido pela sociedade. Por que ele precisa disso? Porque ele não tem tempo de esperar que você jogue no Google para reconhecer ele como um rico. Porque se eles contar com a tua boa vontade de ir buscar o que ele está usando para reconhecer que ele é rico, você vai tratar ele mal, ou não vão tratar ele com a devida deferência que precisa ser tratada, né? Então, um novo rico, ele faz isso porque ele lida com os elementos e símbolos, né, que são as coisas de rico, que eles são do seu conhecimento, mas que são do seu entorno também. Não à toa, para não correr o risco de não ser lido bem, porque as coisas de rico precisam ser lidas, senão elas não funcionam, né? Um novo rico, em geral, dá sempre a legenda do que tá usando. Ele fala, tá vendo meu relógio novo? Então, é um Rolex, custou não sei quanto, eu comprei agora na loja, tá vendo meu sapato? É um Gucci, custou não sei quanto, comprei agora no Iguatemi. Ele dá sempre a legenda das coisas. Tá vendo esse camarão? Esse camarão é VG, é muito grande, veio do Guarujá, sei lá. É legenda de tudo. Por quê? Porque ele não sabe se o interlocutor dele é capaz de perceber as coisas de rico que está usando. O que um tradicional faz? Por que o tradicional não precisa disso? Porque ao contrário dos novos ricos, que tem muito mais contato com as camadas médias e com os pobres, porque você não pode ficar rico e abandonar sua família. Isso é uma desgraça gigantesca no Brasil. Você é obrigado a ter que ir lá na vida da tua família, senão eles vão te dizer que você é ingrato, nojento, e por aí vai. Então você tem muito mais contato com outros grupos que não ricos. Então você precisa lidar com objetos que são facilmente reconhecíveis. Um rico tradicional, não. A batalha dele não é pro lado de fora. A batalha dele é entre os seus. E como a batalha é entre os seus, ele lida com códigos, com marcas, com produtos que um reles mortal, eu e você, não somos capazes de perceber, mas alguém do seu grupo facilmente reconhece aquilo como de uma determinada marca. Então, eu adoro quando a gente olha para um rico tradicional e fala, fulano é tão simples, né? Nem parece que é rico. Você viu, tava com uma camisetinha, um casaquinho simples, um sapatinho simples. Caramba, se eu tivesse visto ele na rua, nem achava que ele era. Porque ele não tá brigando contigo. Ele já reconheceu que você é um de fora. Ele não vai perder tempo contigo. Agora, lá no Harmonia, lá no Paulistano, lá no Clube Pinheiros, lá no Shopping Cidade Jardim, lá na Avenues, na reunião da escola, que é a escola dos ricos. As pessoas entendem o que eles estão usando.
Então a guerra, o Quiet Luxury, né, que é uma coisa que tem lá nessa série que você citou, Succession, né, ele não é um tipo de gente que é tão sofisticada que não precisa ostentar. Ele é um tipo de gente que ostenta para quem você deseja ostentar. Alguém que ascende socialmente muito rapidamente precisa gritar no megafone que ficou rico. E aí, para isso, uma Ferrari é o melhor carro possível. Alguém que é um Rolex, alguém que é rico desde sempre, anda só pelas altas rodas, não precisa gritar com um Rolex. Pode gritar com um Patek, pode gritar com um Cartier, pode gritar com outros relógios e aí outros símbolos de status que só os seus o reconhecerão. Porque não precisa mostrar para os outros fora. E teve uma briga por espaços também, né? Porque a gente teve essa questão do... Foi uma reclamação durante a pandemia dos condomínios de Alphaville sendo povoados com os bailes, com os carros cantando pneu, Ferrari pedindo o carro de volta porque tal MC comprou o carro e não deveria. Existe também uma briga por, tipo... Legal você ter um dinheiro, mas aqui não, né? Claro. O Castro, tem um negócio que é importante, que as coisas de rico, você já falou isso aqui, elas ficam gastas, né? Porque elas têm essa força que eu brinco que é quase uma força daquela catapulta de desenho. Você tá aqui, normalzinho, você bota um Rolex, você chega no Iguatemi, as pessoas te tratam melhor mesmo. Você para no restaurante que você mais gosta, o teu carro do valet, ele vai para um lugar melhor mesmo. Ele fica mais próximo da porta para tu não ter que esperar. Você chega no restaurante, vem uma carta de vinho melhor mesmo para você. Só que qual é o jogo? Quando tem muita gente que não deveria estar usando aquele produto, usando, essa catapulta perde força. Eu brinco que ela fica broxa, assim, sabe? Ela não consegue te jogar longe. Ela te dá só um voozinho de galinha. E aí, nesse momento, o que é a questão? A questão é que se ela fica com pouca força, o consumidor não acha que vale a pena botar aquele monte de dinheiro naquele produto. E ele deixa de comprar. A gente pode citar inúmeras coisas nos últimos 15 anos do Brasil que passaram por isso. Tommy Hilfiger, né? Que era uma marca que nos anos de 2010 era conhecida como a marca mais sofisticada do Brasil, sobretudo naquele momento de dólar barato, todo mundo indo para Miami comprar bagulho. E é uma marca que foi tão comprada que hoje ela não gera mais. Uma marca ótima, o tecido pode ser ótimo, as pessoas que trabalham na loja podem ser ótimas, mas ela não gera mais aquele barulho. Ou a bolsa para as mulheres, a Michael Kors, né, que era MK, não gera mais. Ou a pulseirinha da Pandora, porque ficou gasto. E esse negócio da fuga ou da preocupação dos ricos tradicionais é porque eles se protegem desse olho dos novos ricos e das camadas médias e dos pobres sobre o seu comportamento, sobre os seus produtos, porque eles sabem muito bem que na medida que usarem alguma coisa e gente das camadas médias verem isso, ver o que eles estão usando, a gente vai querer copiar. E aí, na medida que a gente copia, perde força. E se perde força, não organiza mais a minha diferença em relação a você, não me afasta mais de você. Serve para bairro também, né? Você sabe que quando os quatrocentões saíram da Avenida Paulista porque os casarões vieram abaixo para dar lugar aos prédios, os ricos acharam que moderno era morar no centro de São Paulo. Avenida São Luís. E aí, todo mundo morava ali até os anos 60. Aí, meu irmão, o que aconteceu foi que a classe média chegou. Que a classe média sonha em parecer mais rico do que é. Classe média chegou. Classe média chegou, os ricos falaram, isso aqui não presta mais. Mudaram para os Jardins ou para Higienópolis. Classe média chegou. Os ricos disseram, isso aqui não presta mais. Fuga para o Morumbi. Fuga para o Jardim Europa. Classe média chegou no Morumbi. Os ricos falaram, isso aqui não presta mais. Alphaville. Vamos morar agora em grandes condomínios que pareçam que o estranho não aparece aqui. E a classe média chegou. Então, isso faz com que no Brasil a gente tenha fenômenos que são centrais. Por exemplo, aqui é o país onde você compra um sapato de luxo. Esse sapato, ele tem uma qualidade tão grande que ele foi feito para durar. Só que no Brasil, as coisas morrem antes de acabar. Porque uma bolsa de marca, ela fica gasta, apesar dela estar perfeita. E aí toda casa no Brasil tem um quartinho do entulho. O quartinho do entulho é aquele monte de objeto que você não vai usar mais, mas não tem para quem dar. Você não dá uma bolsa cara para alguém, mas você não usa mais. Você não usa mais.